Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Estamos começando aí uma exposição de Apocalipse 13, né? Os dois monstros. Nós vamos falar aqui, vou ler do versículo 1 até o versículo 2 aqui para a gente começar. Depois vi o monstro que subia do mar. Ele tinha 10 chifres e 7 cabeças, uma coroa em cada um dos chifres e nomes que eram blasfêmias escritos nas cabeças. Esse primeiro texto aqui, o versículo 1, ele está falando aqui de, na verdade, uma nova personificação aí do anticristo que vai aparecer, né, dentro da segunda parte aí do período da grande tribulação. Cada chifre, esses 10 chifres, 7 cabeças, são representações de reinos e reis que vão estar junto com ele, junto com o poderio do anticristo, né, para poder estar ajudando o anticristo aí a oprimir os fiéis na terra, certo? São as pessoas, são os governos, são países que vão estar se aliando ao anticristo. Então olha só, o versículo 2 vai dizer o seguinte: o monstro que vi parecia um leopardo, os seus pés eram como os de um urso, né? E a sua boca era como a de um leão, e ao monstro o dragão deu o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então olha só, para a gente entender, a gente sabe, como eu disse nos vídeos passados, que existem, né, esses capítulos de Apocalipse que ele vai falando, detalhando um pouco do que já falou, do que já passou. Aqui nós estamos vendo que João vai ver um monstro que se emerge, certo? Ele vai ver um monstro aqui que se emerge do mar, ele vai ver essa figura desse monstro, e aqui ele vai detalhando um pouco mais, parecia um leopardo. Então isso traz uma figura de um predador, de um anticristo que vai vir numa segunda etapa da grande tribulação, como aquele que vai vir para perseguir. Aí ele vem, os seus pés eram como de urso, ou seja, onde ele colocar os pés serão pisadas fortes, serão fixadoras, ele vai dominar os territórios, certo? A sua boca como de um leão, ou seja, como de um ser, um predador sanguinário, aquele que está procurando, né? Aquele que está caçando para poder tragar, né? Assim como a Bíblia diz. Então olha só, o seu trono, né? Ele vai ter que, ao monstro, o dragão deu o seu poder, ou seja, Satanás, a representação é Satanás, o dragão, certo? Porque o anticristo é uma personificação de Satanás. Isso aí a gente tem que entender. O anticristo é uma personificação, uma incorporação, certo? Então o dragão, o Satanás, ele vai dar o seu poder a este monstro, o seu trono e a sua autoridade. Então olha só, uma das cabeças do monstro parecia que tinha recebido um golpe mortal. Então existia aí duas cabeças nesse monstro. É onde eu quero explicar aqui. Mas a ferida havia sarado, o mundo ficou admirado e seguiu o monstro. Por quê? Porque essa personificação do anticristo, né, todo esse despejar da ira de Deus na terra, ela foi enfraquecendo as ações do anticristo, foi enfraquecendo os seus planos, ou seja, Deus foi massacrando o planeta Terra, foi minando os seres humanos, foi minando as pessoas. Deus foi, né, permitindo que muitas morressem, que muitas fossem feridas, enfim, mostrando o seu poderio, certo? Mostrando o seu poder nessa primeira etapa da grande tribulação. Aí aqui você vai perceber que nessa etapa da grande tribulação, Deus vai permitir, mais para frente nos versículos seguir, Deus vai permitir que o anticristo ele use de autoridade, ele blasfeme, ele faça, né, um monte de coisas, até sinais. Deus irá permitir que o anticristo faça todas essas coisas. Mas você vai perceber, quando ele fala dessas duas cabeças, ele está falando de duas facetas. Ele está falando de duas faces. Do que isso representa? Nós sabemos que os teólogos eles afirmam aí acerca do período da grande tribulação como 7 anos, sendo 3 anos e meio de suposta paz, né, governado pelo anticristo, e os 3 anos e meio de guerra, ou seja, de perseguição, de grande aflição, enfim. O anticristo entendendo que o seu tempo está chegando ao fim, né? Satanás entendendo que o seu tempo está chegando ao fim. Então aqui ele vê que
o primeiro anticristo da suposta paz, ele já está, né, recebeu essa ferida quase mortal, ele foi massacrado por Deus derramando a sua ira, e agora uma nova personificação do anticristo é tomada, uma nova postura do anticristo. Agora ele vai mostrar suas garras, agora ele vai expor de fato quem ele é, agora ele vai se mostrar para as pessoas. Se antes ele estava impondo a suposta paz, a falsa paz, e as pessoas estavam achando que ele era o bonzinho, agora ele vai mostrar as suas garras, por isso que João vai descrever ele como um monstro, né? Então ele vai mostrar a sua outra face, ele vai mostrar a sua faceta. Então aqui ele está dizendo que uma das cabeças parecia que tinha recebido um golpe mortal, mas a ferida havia sarado. O mundo inteiro ficou admirado e seguiu o monstro, né? Continuou seguindo, na verdade, o anticristo. Então olha só, todos adoravam o dragão, todos adoravam Satanás, porque ele tinha dado a sua autoridade ao monstro, né? Todos adoravam, né, a ele. Então eles adoravam também o monstro, dizendo: quem é tão forte como o monstro? Quem pode lutar contra ele? Essas pessoas, quem são essas pessoas? É muito interessante a gente entender isso. Se eu não me engano, a gente falou sobre Apocalipse 8, a gente viu lá no versículo 20 e 21, que muitas pessoas, assassinos, os perversos, aqueles que amavam a imoralidade sexual, os que se prostituíam, enfim, os corruptos, ladrões, eles não se convertiam à mensagem de Deus. Então eles adoravam tudo que o anticristo fazia, porque tudo que o anticristo fazia defendia as ações deles. Então justamente essas pessoas, elas estão adorando, elas estão simplesmente amando tudo isso que o anticristo, que Satanás está dando poder à sua personificação, que o poder de Satanás, aparentemente, eles estão vendo que está crescendo, ele está dominando, então eles podem continuar pecando, vivendo nos seus pecados, vivendo nas suas vidas pecaminosas. Então aqui eles estão adorando a esse dragão, porque sabem que esse dragão, ele permite que tudo isso aconteça, e eles podem viver a sua vida, e eles achando que ele está ganhando, que ele está por cima, que ele está conseguindo aí ser superior a Deus. Tanto que essas convicções que eu estou falando a vocês, elas vão se consolidar nos versículos seguintes. Olha o versículo 5. Foi permitido, lógico, da parte de Deus, ao monstro se gabar da sua autoridade e dizer blasfêmias contra Deus. Aí que essas pessoas que seguiam o anticristo, né, aí que elas começam mesmo a se alvoroçar, a ver que o anticristo, não, ele realmente é poderoso, nós estamos no caminho certo, ele permite a gente fazer tudo de errado, então vamos embora. E ele recebeu autoridade para agir durante 42 meses. O que são esses 42 meses? São exatamente os 3 anos e meio aí do última etapa da grande tribulação, que é os 3 anos e meio de guerra, que é como o anticristo se aprontou para perseguir, para dominar territórios, para poder tragar aqueles que tentam se opor a ele e se manter fiéis a Jesus Cristo. Olha só, ele começou a blasfemar contra Deus, contra o seu nome, contra o lugar onde mora, que na verdade é o templo, né? Como a gente já falou muito aqui sobre a profanação do templo, onde ele vai profanar o templo de Israel, e também contra todos os que vivem no céu, ou seja, blasfemar contra tudo que há no céu, os anjos, né? A igreja arrebatada, né? Os anciãos, enfim, né? Então olha só, aí o 7, foi permitido que ele lutasse contra o povo de Deus, lógico que está falando de Israel, oprimisse o povo, né? Foi permitido, isso aqui a gente falou nos textos antes aí, o tempo aí da desolação, o tempo da profanação do templo, que o anticristo vai fazer, é justamente esse período aqui que esse monstro se emergirá, certo? É por isso que eu estou falando que Apocalipse ele explica, né, um pouco mais, cada vez um pouco mais, alguns capítulos vão adentrando alguns pontos que a gente já havia falado. Olha só, e também recebeu autoridade sobre todas as tribos, nações, línguas e raças. Então nesse último tempo do anticristo, Deus vai permitir que ele haja em todo o planeta Terra. Olha só, todos os que vivem na terra o adorarão, todos.
Porém, olha só, menos aqueles que, desde antes da criação do mundo, têm o nome escrito no livro da vida, o qual pertence ao Cordeiro que foi morto. Agora, irmão, antes, a gente está falando isso aqui de presciência. Sim, estou falando de presciência. Mas essa presciência aqui, lógico, a gente está falando de um livro que fala do futuro. Então, nós temos um Deus que ele é presciente, ele sabe o que vai acontecer no futuro. Então, olha só que essas pessoas que estão sendo faladas aqui, elas se enquadram no versículo 9 e 10. Preste atenção. Portanto, se vocês quiserem ouvir, escutem bem isso. Porque esse versículo 8, ele não está falando só de israelitas. Ele não está falando só do povo de Israel, certo? Ele está falando de pessoas que vão se manter fiéis a Deus nesse período mais crítico da grande tribulação, que é os últimos 3 anos e meio. Olha só, portanto, se vocês quiserem ouvir, escutem bem isso. Quem tem de ser preso será preso. Quem tem de ser morto pela espada será morto pela espada. Isso exige que o povo de Deus aguente o sofrimento com paciência e seja fiel. É justamente disso que ele está falando, da fidelidade, de como as pessoas se comportarão durante o momento da opressão, o momento da perseguição, esse momento que vai ser um momento mais tenebroso. Se não se curvar diante do anticristo, vão morrer, né? Se não se curvar diante do seu poderio que ele está aqui manifestando e se gabando, as pessoas vão morrerem. Quem professa a fé em Jesus Cristo, né, ou nega Jesus ou morre com Jesus. É isso que vai acontecer e está acontecendo nesse período aqui da grande tribulação. Aí ele continua: então vi outro monstro que subia da terra. Ele tinha 2 chifres, parecido com os de um carneiro, mas falava como um dragão. Esse aqui é o falso profeta. Você vê que existe um monstro, tem 2 cabeças, é o anticristo. É o anticristo. Então, esse monstro que João está se referindo é o anticristo. Um que tinha a faceta da suposta paz e o que tem a faceta da guerra e da perseguição, e o sanguinário, o totalmente diabólico, como se manifesta de forma diabólica. Aquele que manifestou primeiro como o coitadinho, como aquele que traz a paz, como que ganhou todo mundo ali na lábia, e aquele que vai trazer a guerra, aquele que vai trazer o sangue, a opressão, o caos, o terror, né? Todas as coisas horrendas. Então esse mesmo está em um só. Então esse é o anticristo, com 2 facetas. Agora vem um outro monstro, e esse monstro é justamente o falso profeta, certo? Olha só, usava toda a autoridade, ainda falando do falso profeta, versículo 12, usava toda a autoridade do primeiro monstro, né? Do primeiro monstro, na sua presença. Ou seja, ele tem autoridade enquanto ele está por perto do anticristo, ele tem autoridade para fazer milagres, sinais. Forçava a terra e todos os que moram nela a adorarem o primeiro monstro, aquele cuja ferida mortal havia sido curada. Ou seja, as pessoas vão continuar olhando para esse anticristo enganador, para esse anticristo que as pessoas achavam que nele há paz, que ele é quem está certo, Deus é quem está errado. As pessoas vão continuar olhando para esse anticristo, mas por trás desse anticristo tem a verdadeira face, que é a face de monstro, que é essa face de um predador, de sanguinário, essa face maligna, certo? Então as pessoas vão olhar, elas não vão conseguir ver esse lado maligno do anticristo. Elas vão conseguir somente ver esse lado desse anticristo que vai vir como aquela cara do salvador do mundo, aquele que vai fazer todas as boas coisas. As pessoas, esses que estão sendo enganados, esses que vão adorar, elas só vão conseguir enxergar essa faceta do anticristo. E o falso profeta, ele vai vir para manter e fortalecer essas pessoas e manter essas pessoas enganadas, para que elas não saiam, não consigam enxergar a outra face do anticristo. Só que os fiéis vão perceber a outra face do anticristo. Os fiéis vão saber, porque são os fiéis que vão ser perseguidos. Então o anticristo vai matar, o anticristo vai aprisionar, o anticristo vai permitir morrer de fome. E todas essas pessoas que estão sendo enganadas vão aprovar tudo que o anticristo está fazendo.
Não, ele está certo, é assim mesmo, essas pessoas não querem enxergar, só que na verdade quem está sendo enganada são as outras pessoas. Então olha só, ele vai dizer o seguinte, versículo 13: esse segundo monstro fez coisas espantosas, né? Que é justamente o falso profeta. Fez com que caísse fogo do céu sobre a terra na presença de todas as pessoas e enganou todos os povos da terra por meio das coisas que lhe foi permitido fazer na presença do primeiro monstro, ou seja, na presença do anticristo. Por que ele manifestou tudo isso? Aí as pessoas viram, nossa, esse camarada tem todo o poder. Aí esse mesmo falso profeta, ele continua no versículo 14. O segundo monstro disse a todos os povos, ou seja, o falso profeta, disse a todos os povos do mundo que fizessem uma imagem em honra ao outro monstro, ou seja, ao anticristo, que havia sido ferido pela espada e não havia morrido, né? Ou seja, ele já havia mostrado do seu poder, ele já havia mostrado de tudo que ele havia feito e as pessoas se maravilharam, admiraram. Então as pessoas estavam escutando o que ele falava. Então, olha, você está vendo esse aqui é o certo, esse aqui vocês adoram, faz uma imagem dele, certo? É justamente isso que vai acontecer na grande tribulação. Olha só, e é justamente aonde o texto que nós vamos falar do 666, né? Que todo mundo gosta de falar do 666. Aí ele fala, o segundo monstro, que é o falso profeta, recebeu o poder de soprar vida na imagem do primeiro, na imagem do anticristo, para que ela pudesse falar e matar todos os que não adorassem. Então o próprio falso profeta operou inúmeros sinais e vai operar muitos sinais miraculosos dentro da grande tribulação. E as pessoas vão acreditar. Então haverá estátuas, ele dará vida a essas estátuas. E quem não se curvar diante dessas estátuas do anticristo morrerão. Certo? Aí ele chega no versículo 16. Depois dele fazer todos esses sinais, depois dele introduzir, porque olha só, se você for analisar, o anticristo ele quer trazer um ministério semelhante, ele quer ser semelhante a Deus, ele quer ser semelhante, inclusive ele quer ser semelhante e provar que Deus é quem está errado e ele que está certo. Justamente é isso que as pessoas vão pensar. Por quê? Por causa da semelhança e a forma como ele se manifesta o seu poderio. Então olha só, quando isso acontecer, você vai perceber que ele faz tudo isso e ele utiliza um profeta, assim como Deus utilizava os seus profetas, seja no Antigo ou no Novo Testamento, para trazer veracidade das suas palavras, né? Para trazer peso, para trazer o entendimento de que de fato é a verdade, que se cumpre, os sinais através do seu Santo Espírito Santo. O anticristo ele vai utilizar um falso profeta, né? Já chamado de falso, ou seja, de seus falsos sinais com falsas intenções. Ele vai utilizar um falso profeta para justamente manter o povo enganado, para que o povo se iluda, para que o povo continue na idolatria, adorando a demônios, mantendo nas suas práticas pecaminosas, certo? Aí ele chega, depois dele armar todo esse circo, ele chega no versículo 16, ele faz o seguinte: ele obrigou todas as pessoas, sejam importantes e humildes, ricas e pobres, escravas e livres, a terem um sinal na mão direita ou na testa, certo? Que sinal é esse? Versículo 17. Ninguém podia comprar ou vender, a não ser que tivesse esse sinal, isto é, o nome do monstro ou o número do nome dele. 18. Isso exige sabedoria, porém sabedoria de Deus, que ele está falando aqui. Quem é inteligente pode descobrir que o número do monstro quer dizer, pois o número representa o nome de um ser humano, certo? A personificação do anticristo, né? O seu número é 666. Então, do versículo 17, do versículo 16, ele vai obrigar as pessoas que realmente, se elas falam que elas servem o anticristo, se você serve, você vai ter que ter a marca. Se você serve, você vai ter que ter o símbolo. Esse aí é um período onde o sistema mundial, né, o sistema religioso será mundialmente do anticristo. Não vai ter quem adore a um, a outro, não.
todos vão ter que se prostrar diante do anticristo. Você está falando, se você está concordando com o anticristo, você vai ter que ter o sinal da besta. Você vai ter que ter o 666, né? Ou o sinal do anticristo, certo? Então, as pessoas que concordarem com o anticristo deverão ter o sinal dele. É a mesma coisa que representando que elas estão se rendendo ao anticristo. Elas estão sendo compradas pelo anticristo. Sabe por quê? Porque até isso ele usa em semelhança quando Jesus ele resgata a igreja. E o próprio Efésios capítulo 1, né, versículo 13 e 14 fala que o Espírito Santo é o selo, é o penhor da nossa salvação. Então, ou seja, quando nós nos entregamos a Cristo, o Espírito Santo é o garantidor, é o mantenedor. Ele quer usar uma semelhança do mesmo. Ele quer ter um selo daqueles que são do anticristo, daqueles que o anticristo enganou, daqueles que se entregaram ao anticristo. Então, esses que tiverem esse selo, eles pertencem ao anticristo. Tanto que mais para frente, Apocalipse 20, a gente vai perceber que o próprio Jesus vai dizer que os que têm a marca da besta, a esses não tem direito de salvação, não tem como eles herdarem a vida eterna, eles serão jogados ao lago de fogo, certo? A condenação eterna. Por quê? Porque eles são propriedades do anticristo, eles são propriedades de Satanás. Então a marca da besta, dentro da grande tribulação, ela determina um momento único de divisão de águas. Ou seja, quem é do anticristo, o anticristo vai fazer isso, ele vai estreitar. E quem é do anticristo tem que ter a marca. Ah, você não tem a marca? Entendeu? Então beleza, aí chega o versículo 17. Ninguém pode comprar ou vender, a não ser que tivesse o sinal, isto é, o nome do monstro, o nome ou o número do nome dele. Ou seja, vamos entender aqui, se você é do anticristo, você pode comprar, comer e beber. Por quê? Porque o mundo está entregue a Satanás. O mundo está entregue ao anticristo. Então, quem pertence ao anticristo, nesse período da grande tribulação, ele pode usufruir do que esse mundo tem, certo? Mas quem não pertence, que não aderiu à marca, que não se prostrou ao anticristo, ele não pode comer, ele não pode beber, ele não pode comprar, ele não pode vender, ele não pode usufruir de nada, porque o mundo está entregue ao anticristo. Porque qualquer coisa que ele fizer sem a marca, ele será morto, né? Ele não pode fazer nada sem a marca. Então, ou ele vai ter que escolher viver com a marca, se entregar ao anticristo, ser vendido, ser propriedade de Satanás, ou ele permanece propriedade de Deus e morre de fome, ou morre a fio de espada, ou seja preso, passe pelo sofrimento, certo? É disso que ele está falando. Quando ele fala dessa questão de ter inteligência, né, calcular, ele está falando do ser humano, ele está falando justamente como eu disse aqui. Muitas pessoas vão dizer que o anticristo é um sistema. O anticristo não é um sistema. O anticristo é uma pessoa, é um ser, é uma personificação, uma encarnação de Satanás na Terra, certo? E isso é o anticristo. Quando ele fala desse 666, ele está falando da unidade do anticristo. Ele quer fazer uma semelhança à Trindade, certo? Ele quer fazer uma semelhança à Trindade, ele quer fazer uma semelhança a Deus, que existiu o anticristo bonzinho que se mostrou, existe o anticristo com suas intenções e os seus planos malignos, e existe o falso profeta que dá vazão e veracidade a tudo que o anticristo está fazendo e as pessoas se manterem enganadas. Então é disso que se trata, certo? A marca da besta, pessoas dizerem, é chip, é aquilo, independente do que seja, certo? A marca da besta ela vai ser utilizada no segundo período da grande tribulação, principalmente quando ele começar a estreitar as coisas, quando ele começar a determinar quem é dele e quem não é, para ele saber quem não é dele, para ele começar a perseguir e matar, entendeu? Então, irmãos, esse é Apocalipse capítulo 13, tá? Deus abençoe sua vida em nome do Senhor Jesus.